Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje, pela primeira vez, uma convidada tá voltando aqui. Vocês já conhecem ela. Quem aqui assiste toda quarta já vai saber, eu vou apresentar ela aqui para vocês. Fernanda Pompeu, escritora, com histórico de trabalho como roteirista da série Mundo da Lua na TV Cultura, autora do livro Skip Errante, que já veio aqui, vou deixar o link no episódio aqui para vocês assistirem depois, e agora esse super lançamento, Quando Eu Era Velha. Nome interessante, hein? E vocês vão ver em primeira mão, ó. Esse episódio, no dia que vocês estão assistindo aí, nem aconteceu o lançamento ainda. Vai acontecer dia 4. E a gente vai bater um papo. Fernanda, obrigado. Que honra ter você aqui de novo. E eu te apresentei de um jeito formalzão. Mas eu queria que você falasse, quem é a Fernanda? Começa. Tudo bem que o pessoal já viu, você já veio aqui, mas quem caiu de gaiato aqui não sabe? Quem que é a Fernanda? Eu acho que a Fernanda, ela é hoje uma escritora full-time, né? Quando ela era jovem, antes de ser, quando era velha, né? Quando ela era jovem, ela trabalhou muito com textos encomendados, mas sempre escreveu, sempre fui redatora, né? Tá. E fui roteirista, como você mesmo citou, né? Fiz O Mundo da Lua e outros trabalhos, né? Não tão conhecidos, mas muito importantes em vídeo. E fiz um pouco de jornalismo, né? Trabalhei com a revista Cláudia, fiz perfis, né? O prêmio Cláudia, por exemplo. Em suma, a Fernanda é essa. Mas a Fernanda hoje é uma escritora e alguém que também se diverte muito, né? É uma produtora de conteúdo. Hoje eu me considero uma produtora de conteúdo. Inclusive, quem tiver curiosidade, né? O meu Instagram tá bem bacana. É Fernanda Pompeu .escriba, né? Muito bom. E nesse Instagram, o que tem lá? Tem muito conteúdo. Na verdade, eu falo muito sobre escrita, sobre a vida, sobre o envelhecimento. Então, é difícil de falar quem é a Fernanda. É uma pergunta, né? Porque eu vou fazer 70 anos, então é muita coisa para responder quem é a Fernanda. Excelente. Mas é isso aí. Excelente. E quem quiser saber mais, volta lá no episódio da Fernanda. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Mas eu tô curioso. Eu lembro que quando a gente gravou a primeira vez, você falou, tô lançando um livro, logo vem. Aí eu falei, Tom, você tá convidado a voltar aqui. E aí chegamos aqui no Quando Eu Era Velha. O que te inspirou a escrever esse livro, Quando Eu Era Velha? E por que o nome Quando Eu Era Velha? Tá. Então vamos lá. Bom, livro, acho que você sabe disso, né? Na verdade, a gente escolhe pouco. Eles nos escolhem, né? Isso parece uma frase de efeito, mas não é. É verdade, né? Eles escolhem a gente. E eu acho que o que apareceu primeiro, antes do título, foi justamente um livro que falasse do envelhecimento. Né? Isso é uma ficção, aí tá contado uma história, né? Não é um ensaio, mas que tratasse desse assunto, que era o que eu estava vivendo, o que eu estou vivendo, aliás, né? Eu disse, puxa, o envelhecimento chegou, né? E aí eu disse, vou escrever sobre isso. E o título veio da seguinte constatação, a gente fala, quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem. Ou tem gente que fala, quando eu era criança, quando eu era adolescente, ou até quando eu me aposentei, né? Mas ninguém fala quando eu era velho, quando eu era velha. E eu falei, por que ninguém fala isso? Porque a gente supõe que depois do quando eu era velha, a gente morre. Okay. Então, gente, esse é um título interessante, né? Muito interessante. Como é que é isso, né? Porque é possível dizer, né? Quando eu era velha. E aí, cheguei no título. Muito bom. E como é que foi o seu processo de criativo, assim? Porque é uma ficção. É uma ficção. Tem a Olivia. Tem muitas personagens. Boa. Como é que... A Olivia é a principal. Ela é quem leva a história, vamos dizer. Como é que foi esse processo criativo? Eu adoro fazer essas perguntas, somente para escritor e escritora, porque, cara, escrever uma obra, eu acho, assim, uma inspiração, e você fica ali imerso. Como é que foi? Você
foi puxando essas ideias? Como é que você juntou essas ideias aí? Então, aí a minha teoria sempre... Teoria não, é minha prática, né? Tá. Que você escreve escrevendo, né? Tem um cara que diz só se nada nadando, né? E só se escreve escrevendo, né? Nos dias bons, nos dias ruins? Sim, sim. Mas teve antes, né? Não foi um esquema, mas eu tive uma ideia que foi essa. A Olivia é o fio condutor, tá? Então essa personagem é que leva a história. E foram surgindo. E quais são as pessoas que vão contracenar com ela? Porque no fundo é isso. Aí apareceu, tem a editora, né? A dona da editora, que vai pedir para ela escrever um livro sobre o envelhecimento. E aí, mas quais são as pessoas que ela vai entrevistar para falar do tal envelhecimento? Então as personagens, elas foram surgindo, mas teve primeiro teve um pré-livro, vamos dizer, que eu chamo assim, pré-livro. São as ideias soltas. Vai ter por exemplo, tem um cara que é um influencer, né? Dentro desse livro, é um personagem muito bacana, chama-se Kiko. E ele é um cara de 58 anos, né? Mais novo que a Olivia, por exemplo, né? E tem o Kiko, aí eu disse, um cara que tem ele é famoso, ele tá no Instagram, ele tá no YouTube, ele já tem não sei tantos seguidores, e ele fala da eterna juventude. Tanto que o capítulo chama Forever Young, né? Para o Kiko. Mas isso tudo foi o pré-livro. Aí eu fiz uma viagem para Berlim. Que legal. Ok? Isso foi depois de você vir aqui? Ou não? Não, foi antes. Já foi. Eu acompanho a Fernanda no Instagram, não vi nada. Aí eu fui para Berlim, e em Berlim eu passei 40 e poucos dias, e aí eu disse, todo dia de manhã eu acordava, pegava um caderninho e eu ia nesse pré-livro. Ainda não era escrita, porque nem daria, né? Porque eu não tinha esse ambiente. Mas eu fui ali, entendeu? Cozinhando a história. E aí, quando eu volto para São Paulo, eu digo, bom, então agora vamos começar isso aqui. E aí comecei e levei uns 6 meses, na verdade. Bastante. De escrita, vamos dizer, entrar no fluxo. E escrever. E isso. Muito bom, muito bom. E a personagem principal, a Olivia, ela então tem ali os seus... Quantos anos você falou que ela tem? 70 anos. Quem que é ela? Conta um pouquinho dela pro pessoal que tá aqui. Dá um gostinho assim. Quem que é a Olivia? Quem que é a Olivia? Olha, a Olivia, ela foi jornalista a vida inteira, tá? Então ela trabalhou em jornais na época que tinha umas redações, inclusive isso é dito, ela diz isso, né? Tinha máquina de escrever, que tinha um relógio lá, né? Porque tinha um chefe, todo mundo fumava dentro da redação. É esse tipo de jornalista que ela é. E acontece que aí um dia ela vai percebendo a mudança, vai percebendo que esse jornalismo das redações, ele está chegando ao final, né? Ela percebe isso e ela acaba se aposentando, por isso que ela se aposenta, mas ela escreveu a vida inteira, então ela continua fazendo alguns trabalhos encomendados, tá? Nesse momento, que é o começo do livro, né? Nesse momento, a Helena, que é outra personagem muito importante, que é a dona de uma editora, liga para Olivia e diz, você quer escrever um livro sobre envelhecimento? E a Olivia topa. E aí que a nossa história começa. Desenrola. Muito bom. Ela desenrola a partir disso, a partir do sim da Olivia. Ela sai, é o que você falou, sai fazendo entrevista, ela sai... sabe fazer entrevista, né? Ela é interessante, porque, por exemplo, ela volta uma conexão com uma amiga dela de faculdade de jornalismo que ela não vê há 40 anos. Tem um encontro dessas duas mulheres 40 anos depois, né? Bom, aí eu não quero também contar a historinha, né? A gente vai deixar o link. O link tem disponível o link já, né? Tem disponível. Depois a gente deixa aqui na descrição. Tá bom. Tem. Pra comprar aí na pré-venda, porque o lançamento não foi. Inclusive, valoriza, compartilha esse episódio, curte, porque nem lançou o livro, a Fernanda tá aqui contando aqui pra vocês como é o livro. Né? Então, em primeira mão aqui, Ô, Fernanda, e assim, que desafios você enxerga hoje no dia a dia, quando você era velha, numa sociedade que valoriza muito juventude,
status? Qual que é os desafios que você enxerga assim hoje, no nosso dia a dia? Você diz de uma maneira em geral, porque né? assim, você fala assim, né? Porque a gente tem um termo aí, tem etarismo, tem vários conceitos hoje que a gente aborda. E, ao mesmo tempo, essa faixa etária, digamos assim, é uma pessoa que tem um poder aquisitivo interessante, que tá percebendo as coisas, que quer ter experiências ainda, mas ao mesmo tempo a gente vê, às vezes, a sociedade privilegiando pessoas mais novas, marcas pra gente mais nova, roupas pra gente mais nova. E aí a gente fica nesse desafio, né? Então, qual que você vê esses desafios quando você começa, que você falou, eu comecei a envelhecer, e agora? Quais são os desafios, olhando para a sociedade que a gente vive hoje? Eu acho que tem paradoxos, porque ao mesmo tempo que você continua tendo muitas barreiras, né? Aí, por exemplo, tem barreiras no emprego, sem dúvida nenhuma. Tem barreiras, inclusive, até em equipes. Por exemplo, se eu fosse hoje fazer parte de uma equipe, com certeza seria com gente muito mais jovem e cuidado com ser até meu filho, né? Quem tem 40 anos agora podia ser meu filho. Sim. Então imagina, teria sempre esse olharzinho de olhando pra mamãe, olhando, né? Ela é como a minha mãe, sei lá, né? E aí tem mães e mães, né? Mas há um paradoxo, porque eu acho que mudou sim. Já também uma percepção de que você envelhecer é uma coisa bacana. Bacana assim, primeiro porque você sobreviveu. Ok. Você não morreu. Já é uma grande coisa, né? Já é uma grande coisa. E hoje começa, acho que um reconhecimento ou uma percepção, essa é a palavra, de que aquela pessoa tem muito a aportar, tem muito a trazer, porque ela viveu. Né? Então, por exemplo, eu conto coisas que eu vivi que você não viveu, simplesmente porque você não estava nascido, entendeu? Mas essas coisas que eu vivi influenciam o nosso hoje. Acho que essa é a sacada. Total. Né? Não é que é uma história que ficou lá atrás, não. É uma história que determina muita coisa. Mas inclusive nesse livro, a própria Olivia tem uma hora que ela diz isso, né? Ela diz, olha, eu não tenho pretensão nenhuma de falar do envelhecimento, porque é claro que ele é desigual. É claro que uma mulher de classe média envelhecendo é completamente diferente de uma mulher, por exemplo, que ganha salário mínimo. Ok. Então, a velhice, a pobreza, quando elas, né, se tocam, é uma situação muito difícil, sem dúvida nenhuma, né? Então, sem romantismos, entendeu? As diferenças seguem. Sim. Da mesma maneira que você tem a diferença na infância, você vai ter na velhice também. Total. Eu lembro que no primeiro episódio que você gravou aqui, a gente falou, por exemplo, sobre ditadura, a gente falou sobre coisas que você viveu. Sim. E que faz parte da sua jornada. Não tem como esconder isso, né? Por exemplo, eu tive na PUC, né? Eu fiz USP, mas eu tive na invasão, né? Da PUC, a famosa invasão da PUC. Eu tive lá. Eu vivi aquilo, eu vivi o medo, eu vivi as bombas caindo, entendeu? Isso faz parte de você, né? E isso tá em mim, então não, sabe, essa história, né, e várias outras, né? Ruins e boas, né? Vivi também coisas. Eu vivi, por exemplo, o Jornal Pasquim, que agora, né, morreu o Ziraldo, não foi? Não, o Ziraldo não, morreu o Jaguar, né? Aquele ilustrador maravilhoso, né? Que fazia charges. Então, ele foi um dos últimos, né? Que era do Pasquim, né? Do Jornal Pasquim. Eu vivi... Hoje as pessoas podem olhar o Pasquim de uma maneira quase de estudioso, né? Deixa eu estudar esse jornal. Agora, eu comprei o Pasquim com 15 anos. Entendi. Eu sei o que era botar o Pasquim debaixo do braço, entendeu? Era uma outra... Nossa, né? E que teatro é isso? Olha só comprar um jornal. Por quê? Porque eu vivi. Total. É muito legal isso que você falou, porque além do tempo, a gente vai ganhando sabedoria, a gente vai ganhando experiência, a gente vai dando uns tombos, se levantando, e isso gera
uma série de aprendizados que a gente possa compartilhar, né? E aí a minha pergunta está um pouquinho alinhada com isso. E acho que você acabou respondendo um pouco ela, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Você sente que a percepção do envelhecimento, ela mudou um pouquinho ao longo dos anos? O que as pessoas achavam, que nem, por exemplo, esses dias eu vi uma reportagem, não sei o que, era de um jornal que falava que teve um acidente numa casa e uma velhinha de 42 anos... Sim. Então, assim, a percepção, ela mudou. Completamente. Como é que você... Fala um pouquinho disso. Olha, vou falar inclusive pessoal. Tá. Minha avó paterna, minha querida avó paterna, ela morreu com 62 anos. Quando ela morreu, que foi em 1970, 71. Eu e o filho dela, meu pai e tal, nós achamos o quê? Minha avó morreu velha. Ok, morreu de velhice, digamos assim. Ninguém se surpreendeu e tal. Hoje, se você falar que alguém morreu com 61 anos, é um susto. Alguém vai dizer o quê? De acidente? Sim. Então, essa mudança entendeu? Ela é... Crucial, né? Crucial. E ela, inclusive, tem quem diga, e eu concordo, que isso muda tudo. Muda, inclusive, o tempo dos mais jovens. Ora, acho que até a década de 50, no Brasil, se vivia até 40 e poucos anos, então é lógico que quem tinha 20 anos... Por exemplo, meu pai se casou, ele tinha 21 anos, quando ele se casou, minha mãe 19. E ele já era um adulto, aos 21. Sim. Né? Ele já estava trabalhando fora de casa, né? E começando a vida dele. Tinha 21 anos. Imagina. Hoje, quantos estão dentro de casa até os 30? 40. Então você pode até dizer assim, nossa, mas olha, modificou. Porque se você empurra a velhice para mais tarde, você empurra também, você empurra tudo. Você empurra o a juventude, todo. A adolescência, tudo vai ficando... Então por isso que hoje você tem gente com 18 que é um adolescente. Sim. Isso não tinha quando se morreu aos 40. Exatamente. Porque, por exemplo, meus pais também, quando eu nasci, eles eram super jovens. Super. Meus pais, acho que os dois tinham 19 anos, eu acho. Então, hoje com 19, se alguém hoje com 19 falar que vai casar, a gente fala o quê? Pelo amor de Deus, você é muito jovem, peraí. Esses dias, olha que curioso, esses dias eu tava conversando com a minha esposa no almoço, e eu falei, eu fiz 43 agora, recente, né? Fiz 43 anos. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, quando meu pai tinha 43, eu tinha 25. É como se eu hoje tivesse um filho de 25 anos. Então, isso mudou. Caramba, que loucura. Isso que mudou. Loucura. É muito interessante. Eu não tinha parado pra pensar nisso que você falou. Que quando você empurra a velhice, você empurra... Você acaba empurrando tudo, porque porque o ser humano, o cérebro humano, eu acho que ele trabalha sempre com essa ideia da finitude, né? Total. Olha, então, por exemplo, hoje estão dizendo que a gente chega aos 90, gente chegando aos 100, mas vamos dizer, 90 já não é um espanto. Okay. Tanto que você fala assim, quantos anos tem no fulana? Aquela senhorinha. 91, já não é antes. Há 20 anos, 91, agora já não é. Agora já é... Sim, a saúde está evoluindo muito, né? A medicina está evoluindo. E ela estica. Mas há as contradições e há os paradoxos também, né? Sim. Isso não quer dizer que é ótimo ser velho, né? É ótimo envelhecer. Eu, por exemplo, tive um problemão no joelho. Há 3 meses que eu nunca tinha tido na vida. E aí eu entendi o que é essa história do joelho, o que é, tanto que eu estou fazendo fisioterapia 3 vezes por semana. Por quê? Porque eu comecei a ter a ameaçar a minha mobilidade. Entendi. Isso nunca tinha surgido na minha vida. Olha só que curioso, indo nessa linha, que não tá, você vê que não tá tão longe. Eu jogo tênis. Quando eu era mais novo, eu jogava futebol de manhã à tarde. Jogava de manhã, almoçava e ia jogar à tarde. E mantinha o mesmo nível de performance, digamos assim, né? Eu sempre fui muito competitivo. Agora, quando eu jogo tênis hoje,
Eu fico 1 dia e meio pra me recuperar das dores musculares do tênis. E eu tô com 43. E eu faço atividade física com frequência e tal. Ontem à noite eu fui jogar tênis no campeonato. Hoje cedo eu acordei, eu falei, nossa, cara, tô com uma dor assim, tipo, fiz 1h30 de atividade física. E antigamente eu fazia 2 vezes no mesmo dia. Então, e eu tô com 43. Então eu já começo a sentir o meu corpo pouco diferente do que é normal. Mas aí a cabeça precisa respeitar isso também, né? Claro! Isso que eu digo, né? E ver. E aí você tá certo, assim, quais são as compensações? O que a tecnologia, a medicina e tudo isso traz hoje? Ela traz, vamos dizer, boas soluções, mas que haverá, assim, essa questão e você vai ter que enfrentar? Sim. Normal. Ou seja, não é uma romantização também. Sim, tem vida real, né? Olha, eu tô 70 anos, eu tô aqui. Não, peraí. Total. E você falou um ponto aí também, Fernando, que hoje tá muito em evidência esse assunto também, que é, do mesmo jeito quando a gente empurra, vamos nesse assunto de empurrar a linha do tempo, né? A minha geração é uma geração que os líderes, eles vão acabar trabalhando um pouco mais, porque quando você empurra, a geração de antes, ela também não se preparou, às vezes, adequadamente. Por exemplo, eu vou ser mais prático. Eu, com 25 anos, eu já coordenava time. Já tinha responsabilidade. Olha só. Hoje, eu vejo que a geração que está chegando, entre aspas, porque eu não gosto de generalizar, né? Mas como a gente está empurrando também isso para frente, a maturidade também, ela demora para chegar. Então, tem alguns estudos que mostram que a minha geração, ela vai acabar trabalhando mais. Sim. Porque nem todo mundo está se preparando adequadamente com o nível de maturidade para fazer gestão de pessoas, para cuidar de time, de liderança e tudo mais. Só. Você empurra tudo, a hora que você empurra tudo, a minha geração também vai ter mais. Tipo... É verdade, eu tenho um sobrinho que tem a sua idade, ele fala isso. Não vamos aposentar. Não, exatamente. Não dá mais. Tipo, não tem mais como, né? Você conseguiu, eu tenho uma pergunta aqui do livro agora que eu passou batido, mas eu queria voltar, que eu não posso esquecer. Você teve alguma pitadinha aqui de experiências suas pessoais, alguma, que você conseguiu conectar e contar aqui no livro, uma historinha marcante, alguma coisa assim, ou não? Você tentou sair realmente da personagem? Não, tem. Bom, de ficar, mas, por exemplo, tem uma hora que a Olivia, principalmente no começo, né, quando ela tá em dúvida, eu vou escrever esse livro, eu não vou escrever esse livro, porque ela é uma pessoa com muitas dúvidas. E aí, nesse momento, ela vem lembranças ela começa a lembrar, não é que ela não força isso, vem lembranças de qual a pessoa mais velha que eu conheci. Aí ela lembra da Dona Laurinda, né? Essa Dona Laurinda, na verdade, eu conheci. Então tem, né? Não é, a Olivia não sou eu, claro que não, né? Não sou eu. Nenhuma personagem sou eu. Mas aí é que tá, né? Tem uma inspiração, né? Vem. Né? Que é o que torna a escrita autêntica, porque você coloca coisas que você viveu, modificando-as, sem dúvida nenhuma, mas você viveu aquilo. Eu não posso escrever sobre o que eu não vivi, isso eu tenho certeza, né? Sim, Soa falso, soaria falso. Sim. Eu não posso escrever um romance baseado, por exemplo, no mundo da moda. Não poderia fazer isso, entendeu? Porque não tem nada a ver com o mundo da moda. Às vezes você não teria nem como contribuir muito na leitura, né? Não tenho, né? Eu poderia forçar, mas ficaria evidente entendeu? Eu poderia fazer pesquisa, mas não é o meu mundo, né? Muito bom. Você acha que esse livro, ele é para todas as idades? Eu gostaria, né? Porque assim, quando você fala assim, quando eu era velha, talvez pode ser que alguma geração vai se conectar um pouco mais. Acho que os mais velhos. Até pela própria idade das personagens, né? Eles vão gostar mais. Mas eu adoraria. Eu conheci uma moça muito jovem. É verdade que ela é da editora, né? Da própria editora que lançou, que é a Labrador, aliás. E ela é uma garotinha
praticamente. E ela se encanta, ela leu, e ela, nossa, ela, entendeu? Assim, e eu fico olhando pra ela e dizendo, nossa, mas você gosta mesmo? Muito bom, muito bom. Tem mais algum outro livro aí na cabeça já ou não? Você não para de escrever, Tem um... Tem? Ixi! Tem um que já na verdade, o que tem, eu já escrevi. Tá. Que é um que tá lá atrás, que foi bem trabalhoso. Esse sim, eu levei anos. E que na época nenhuma editora topou, né? Ah, entendi. Entendeu? Então ele ficou lá, sabe, um jeitadinho. E vai ser o próximo. Vai ser o próximo, com certeza. Muito bom. Já tá revisitando ele ou não? Já tô não é reeditando, né? Mas sim, olhando e tirando alguns excessos, porque eu tô falando de algo escrito há mais de 30 anos. Então, né? Uma outra é uma outra viagem. Outra Fernanda, né? É uma outra Fernanda. E ao mesmo tempo eu quero respeitar aquela Fernanda, né? Que sou eu, afinal de contas, mas tem uma Fernanda que já, né? É uma Fernanda olhando pra Fernanda. Entendi. Você olha pra uma sua versão lá atrás. Isso, né? E aí tira algumas coisas que eu acho que excessivas, mas tomando cuidado pra não descaracterizar, porque senão não. Então, tem sim. Então, virar. A minha ideia é essa, eu quero ser que nem o Roberto Carlos, que faz um disco por ano, né? Um livro por ano? Um livro por ano. É isso que eu tô querendo. Então fica pro ano que vem. Esse próximo, ano que vem. Nem vou falar nada dele que eu não quero confundir, né? Tá, isso, esquece. Esqueceu, apagou. A gente só não vai cortar porque eu não gosto de cortar. Eu gosto de deixar um bate-papo fluido. Boa. Mas, você falou uma coisa ali que eu sempre reparo quando eu entrevisto escritores. Você falou, tô tirando o excesso. Isso é uma dinâmica normal de quem escreve, de revisitar e tentar enxugar um pouquinho, tirar o excesso de palavra, de conteúdo. Conta um pouquinho o porquê, que eu vejo que é algo que todo mundo fala. Sim. E é importante mesmo tirar esse excesso, né? Conta um pouquinho de tirar o excesso. É fundamental, porque o excesso, ele vai fazer o leitor desconectar da leitura. É pelo leitor que você tira o excesso. Se ele ficar imerso ali é melhor. Porque o excesso sabe aquela segunda frase que você não precisava ter dito? Entendi. Se você tira, o impacto é maior. Entendi. É mais preciso, né? É como a história do adjetivo, né? Se eu falassem pra você, ela é uma mulher guerreira. Ok. Você guardou, mulher guerreira. Mas e se eu falar, ela é uma mulher guerreira, extraordinária, brilhante, inesquecível? Você já começa... Talvez eu não vou guardar o guerreira. Não, e já começa a ficar demais. Tá. Entendi. Então tem que ser mais direto, mais... Sim. Tá. Mais seco, mais cortante, mais econômico. Tá. Sabe, eu gosto muito daquela frase que diz menos é mais, né? Total. Essa é a ideia, né? O menos, ele já é mais. Então, atenha-se, né? Então, esse eu acho que é sempre o trabalho. A reescrita, ela é sempre corte. Ela nunca é acrescentar. Tá bom. E quando você... Agora é o momento curiosidade aqui. Quando você finaliza a obra, finalizou a escrita, você sente vontade de ir lá e ficar mudando alguma coisa ou não? Esquece a parte de tirar o excesso. Tá. Você tenta mudar a história ou você é fiel? Não, eu acredito nisso. Não, sou fiel, porque tem uma hora que você tem que dizer acabou. Senão não acaba, né? Senão não acaba. Então, por exemplo, quando eu era velha, entendeu? Depois que eu trabalhei, parágrafo a parágrafo, porque eu trabalho por parágrafo, né? Ah, tá bom. Então, parágrafo, está aqui, está montado, terminou. O que eu fiz? Já mando pra editora. Porque, já jogou pro mundo. Entendi. Porque senão, essa experiência eu vivi com esse outro. Tá, né? O escriba. Não. O que vai sair. O que vai sair. Tá. E é uma experiência difícil, porque você não termina nunca. Sim. Você tá sempre achando que... E é verdade, porque nunca será perfeito. Nunca tá perfeito. Ninguém escreve um livro perfeito. Quer dizer, ninguém escreve, sei lá...
Eu não escrevo um livro perfeito. Total. Ninguém não sei. Eu não escrevo. Então, é o possível. É o possível para aquele momento. Você fez aquilo e tá bacana. Tá. Porque você chegou no final. Entendi. Isso é muito importante. Uma outra pergunta alinhada com o seu processo criativo aí. Que um dia eu penso em você escrever um livro, viu? Você falou, eu lembro aquele dia. Você lembra de coisa, mas eu lembro também. Eu tô no momento aluno aqui, eu tô guardando um monte de coisa. Você, quando você senta para escrever, você pelo menos finaliza um capítulo para não perder o raciocínio ou você não tem esse Não, apego? eu vou por, como eu tô te falando, eu trabalho por parágrafo. Você vai pôr... Capítulo 1, né? Então vamos lá. Começa do capítulo, e eu faço linear, né? Tá. Tem gente que diz que começa no final, no vai meio. mudando e eu tal. não, eu assim, nada contra, cada um tem o seu estilo, claro, né? claro. Mas às vezes você fica meio confuso, né? A história tá onde? A história tá no futuro, tá no presente? Eu acho. Então, por exemplo, eu ponho capítulo 1, né? Quando eu era velho. Capítulo 1. E eu começo, a apresentação daquela, na verdade, estou apresentando a Olivia no capítulo 1, né? A Olivia e a Helena, que são as duas personagens. Tá. Aí eu faço e eu vou parágrafo a parágrafo mesmo. Acabou o primeiro parágrafo que eu olho para ele, eu conserto ele, porque eu não voltarei. Na hora que eu fechei o capítulo, eu não volto. Muito bom. Aí fechou o capítulo 1. Ok, capítulo 2, entendeu? Eu não volto. Aí eu não volto, porque se eu voltar, eu não saio de novo. Eu me perco porque nessa loucura de... mas isso pode... Claro que pode ficar melhor. Tudo pode ficar melhor. Mas se você escrever um ano, aí você vai escrever o livro da sua vida. Sim, sim. E nada garante, isso eu aprendi, e nada garante que o seu melhor vai ser, o leitor vai reconhecer isso lá no final. Total. Nada garante. E não garante que às vezes se você voltar para reescrever... Que vai ser melhor. Às vezes você pode piorar, né? Você pode estragar. Tem uma coisa que é a vivacidade mesmo. Sabe assim, o frescor. Sabe salada fresca? Sim. Esse é um bom exemplo. Salada fresca e salada da geladeira. Total, tem muita diferença. Tem muita diferença, né? Tem muita diferença. Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado, né? Agora, claro, cada um tem seu jeito. Para quantas pessoas se perguntavam, dizer, não, eu volto, eu reescrevo muito. E eu já reescrevi muito. Hoje, não. Tá. Eu gostei desse negócio de escrever. Olha que interessante. Você falando que escreve por capítulo. Por capítulo, não, desculpa. Por parágrafo. Por parágrafo. Por quê? Olha só. Eu tava pensando esses dias, eu falei, cara, eu quero escrever um livro. E quando eu for escrever um livro, eu já falei aqui em alguns episódios, né, você falar que tá surpreso agora que você não tá acompanhando direito o podcast, né? Que eu não quero, porque às vezes o pessoal olha pro meu conteúdo e pro meu clube do livro, porque eu gosto de ler, e fala assim, Adilson vai escrever alguma coisa sobre hábito, sobre disciplina. Eu quero escrever um romance. Já falei aqui em alguns episódios. Então. Porque, até para me desafiar um pouco, né? Porque senão tem muita coisa ali. Então daí eu fiquei pensando, esse dia eu tava pensando, cara, mas como é que eu começo, né? Aí eu falei, se eu começar por capítulo, talvez eu tenha que estar muito criativo ali para começar o capítulo e fechar o capítulo. Aí o que acontece? Já conhecendo como funciona a mente humana e depois estudo muito isso, eu não vou começar. Vai postergar. É lógico, porque eu falei assim, mas eu tenho que concluir o capítulo. Claro. Aí eu fiquei com isso na cabeça, mas agora você falando, vai por parágrafo, pronto, já destravou. Conclui o parágrafo. E às vezes tem dia que se você não concluir o parágrafo naquele dia, conclui no próximo. Entendeu? Não é, né? Mas você vai controlar. São pequenos pedaços, né? São pequenos pedaços. E isso, você mantém o fluxo, isso é que é legal. Porque, e o domínio. Que você diz, bom, esse parágrafo aqui eu dominei. Deixa eu ir pro outro. Tá. E aí, claro, você vai formar X parágrafos e chega no final dele. Total. Que você sabe. Sim. Né? Você sabe, esse capítulo vai acabar ali. Porque quando ele acabar, ele também é o gancho para o próximo. Tá bom. E por isso que eu digo, só se escreve escrevendo, só se nada nadando, né? Não tem como. Alguém pode dizer, vai lá, né? Faz assim com as mãozinhas. Não dá para fazer um curso online de natação, né? Mas, entendeu? Você vai ter que uma hora entrar na água. Tem que pular, Um curso online de natação, você não aprende a nadar. Escrita é a mesma coisa. E olha que curioso. Eu tô nessa pegada. Eu acho que ainda não é o momento.
Mas eu tô... Mas você saberá. Eu tô pondo o pezinho ali, sabe? Isso. E aí tem um autor que eu gosto muito, muito. É meu autor preferido, assim, que é o Ryan Holiday. Ele escreve sobre virtudes cardeais, escreve sobre estoicismo, então eu adoro. Sim. Eu fiquei reparando como é o processo de escrita dele. Olha. E aí eu falei, nossa, que curioso. E aí agora fez muito sentido com o que você falou do parágrafo. Olha como ele faz. Ele tem fichas. Olha só. Tipo uma ficha assim. Sei. Uma ficha de papel. Sei. E aí ele vai escrevendo na ficha, à mão. Ele escreve na ficha, uma ficha desse tamanho. Cara, uma ficha desse tamanho cabe um parágrafo. Claro. Cabe um parágrafo numa ficha mais ou menos desse tamanho. E ele faz isso. Como que ele faz? Depois ele vai escrevendo. Dia por dia ele escreve uma ficha, guarda na pastinha. Vai guardando. Ok. Aí ele fala assim, cara, acho que eu tenho alguma coisa aqui. Aí ele pega todas as fichas dele e monta o livro. Pronto. Aí eu vou dar um jeito. É um jeito. Mas aí eu achei que fez muito sentido com o que você falou do parágrafo. E aí eu vou dar um spoiler. Eu já comprei as fichas. Já comprou você? A ficha tá lá em casa. É isso mesmo. Já comprei. Mas é isso mesmo. Que eu acho que uma hora eu vou começar a pôr alguma coisa no papel, mas eu gostei, essa dica do parágrafo é espetacular. Porque ela tira esse negócio da procrastinação. Porque é a parte, isso que você falou, entendeu? É muito mais fácil, e é mais fácil a gente raciocinar com as partes do que com algo maior. Total. Muito sentido, adorei. Né? Falei que era momento aluno aqui, eu tô sempre aqui. O pessoal vem aqui, Fernanda, gravar podcast, quem mais aprende sou eu. Né? Cada episódio eu aprendo coisa nova. Não faz ideia. Mas todo mundo... Eu também estou aprendendo aqui, você acha que não? Por exemplo, esse seu entusiasmo pelo parágrafo agora, não. e ficar me perguntando, faz com que eu também né, pense, né? Olha, tá fazendo sentido mesmo. Muito bom, adorei. O que eu penso aqui? Se você pudesse falar, assim, sobre o livro... Para quem está aqui acompanhando a gente vai entrar um pouquinho na leitura agora, mas só para a gente fechar um pouquinho sobre o livro, qual que é o grande, assim, a pessoa vai ler, vai pegar, vai comprar o seu livro, vai lá no lançamento que é dia 4, já aproveita e já fala. Dia 4 né? de outubro, sábado, a partir das 16 horas. Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, Avenida Paulista. Lá, o Conjunto Nacional, acho que, né? Muito bom. Você vai estar assistindo isso aqui no dia 1º de outubro. Então vai estar ali já pertinho do lançamento. A pessoa vai comprar. Ok. Vai ler. Ok. A pessoa acabou. Que mensagem que você quer passar com esse livro? Que velhos estão vivos. Que o envelhecimento é um momento... É aquilo que eu falei, né? É algo que, se você sobreviver, vai acontecer com você. Então, né? É algo bom. É delicado também esse bom, porque ele vai se aproximando da finitude e todos findaremos, né? Então, isso também está presente. Mas o que eu gostaria é de passar isso. Velhos estão vivos. Que a gente está vivo até o último momento. Tem uma frase que não é minha, mas que eu acho maravilhosa, que diz: a melhor idade é estar vivo. Muito bom. Excelente. Eu vou deixar os links aqui na descrição, hein, para vocês comprarem. Tem um lançamento da Fernanda aí, chegando. Aí eu tenho uma perguntinha de livro aqui agora. Fiquei pensando, né? A Fernanda já veio aqui. Eu não vou perguntar os livros, que ela já respondeu, inclusive na descrição do episódio que tá o primeiro podcast que a Fernanda veio. A nossa última gravação foi 12 de abril. Fiz o deverzinho de casa. Passou 5 meses. Você leu alguma coisa interessante aí nesses 5 meses? Muitas. Fala uma que você falou assim: nossa, Dilson, esse livro aqui que eu li... Tem desde um clássico, né? Que eu não tinha lido e que eu li, que é o Montanha Mágica, do Thomas Mann. Montanha Mágica? A Montanha Mágica. Nunca ouvi falar. Nossa. Maravilhoso. Bom? A Montanha Mágica, sim. Tá. Na verdade, a Montanha Mágica é uma montanha... aquela... Davos. Sabe Davos? Sim. Davos. Em Davos, né? Muito antes dessas reuniões. Tá. Em Davos, dentro dos Alpes suíços e tal. E nesta montanha tem um sanatório para tuberculosos. Que é meio né, aqui, Campo de Jordão, né? Tá.
E então as personagens, elas estão todas lá se curando da tuberculose. E aí isso. A história vai. Vai. Esse foi o que foi marcante pra você. Foi, né? Mas não só esse. É que eu leio muito. É difícil, então, né? Eu tentei pensar essa pergunta, porque se alguma coisa que foi muito... Mas acho que essa é uma boa resposta. Porque a Montanha Mágica se veio na sua cabeça, o que marcou. É o que marcou. É o que marcou. Muito bom. É o que marcou, sim. Aqui, Montanha Mágica. Tá? Mas li também, um cara que eu adoro e que eu reli por causa de Paraty, porque ele foi homenageado e que eu super sugiro que seja lido, que é o Paulo Leminski. Né? Maravilhoso, adoro, amo de paixão. Boa. Esse aí eu sou fãzoca. Muito bom. Carteirinha. Também sou fã do Thomas Mann. Mas o Thomas Mann já tá, né? Vamos dizer, num Olímpio, né? Tá. E eu sou muito fã do Paulo Leminski. Muito bom. Ó, agora a gente tem uma perguntinha aqui, que é um oferecimento do patrocinador, que é a Cave de Café. Se você pudesse tomar um cafezinho com alguém para pedir um conselho, quem seria essa pessoa que você tomaria esse café? Para pedir conselho? E qual seria o conselho que você pediria? Para você. Tomaria pra mim? Café. Então vamos tomar. Vamos embora. Pô, tanta gente, né? Fiquei honrado aqui agora. Para você. Qual seria o conselho que você perguntaria? Que eu perguntaria? Como é que a gente mantém o bom humor na persistência? Muito bom. Que pergunta. Eu não imaginava que alguém ia devolver essa pergunta pra mim no café. Ó, isso tem bom humor, né? Cara, eu acho assim. A gente, o que eu acredito, né? Não tem certo ou errado. Mas eu acho que a gente tem que ter fé que no final vai dar certo. Porque a vida é assim. A gente tem uma série de situações aí, pessoais, profissionais. A gente tem que persistir em algo que a gente acredita. Né? Eu penso isso também. Eu tenho uma crença que as pessoas que persistem são pessoas que fazem coisas que são apaixonadas pelaquilo. Verdade. Porque se você não for totalmente apaixonado pelaquilo, você não vai persistir. Na primeira dificuldade, você vai desistir. Vai pular fora. Então, eu acho que, primeiro, a persistência ela está atrelada com a paixão. E segundo, é ter uma fé, independente da fé de cada um, que no final vai dar certo. E aí, trazer um pouco do bom humor. A vida é muito difícil, né? Se der uma risada, já dá uma ajudada. Tá bom, né? dá uma ajudada. E aí tem um pouco também do eu gosto de consumir conteúdo de comédia. Que nem eu assisto Rafinha Bastos, eu assisto Fábio Porchat. Eu gosto desse conteúdo mais irônico de comédia, porque tem vários estudos, inclusive, Fernanda, que mostra que o sorriso muda muita coisa. Sim. Então acho que a gente tem que deixar a vida um pouquinho mais leve. Claro. Acho que seria essa... Maravilhoso. Gostei da resposta. Gostei. Fui surpreendido aqui na pergunta. Sobrou pra mim essa pergunta aqui. E eu fiz uma pergunta lá atrás que eu não lembro a sua resposta. Então eu vou fazer de novo. Okay. Essa é a única pergunta que eu vou repetir. Ok. O que é óbvio pra você e nem todo mundo percebe, Fernando? A finitude. Que a vida ela acaba, né? Isso é o óbvio do óbvio. E às vezes eu acho que... Não é que eu acho que as pessoas não percebam, às vezes eu acho que elas tentam escapar. Acho que tá muito longe, né? Escapar disso. Gente, não vamos pensar nisso. Deixa pra lá, tem muito tempo. Lá. O tempo passa rápido pra caramba. Né? Mas eu acho que é interessante pensar acerca disso e... né? Pensar. Por exemplo, pensando na finitude que de repente a gente faz uma filtragem. Vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Total. Vou investir nessa pessoa e não vou investir nessa outra pessoa. Ou não, né? Assim, pensando na finitude. Muito bom. Adorei. Faz muito sentido. Ok. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Que você falou assim, pô, vou lá com a Dilson hoje, vou gravar podcast, legal. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Não, mas acho que... Tá ansiosa pro lançamento, olha só.
Um pouquinho, né? Dá um friozinho na barriga, né? Mas já participou de outro lançamento. Não, já, mas É lançamento. Lançamento. Aliás, essa é a grande graça, né? Porque é uma emoção que você não perde. E acho que isso é uma coisa de escritor. Você vai viver isso quando você tiver seu livro. Você vai ver o que é você tá sentadinho lá, entendeu? É o grande momento. E as pessoas chegarem, bater isso uma vai foto. te dar uma alegria que é muito impressionante. Muito bom, muito bom. Que interessante. Fernanda, queria agradecer de novo. Já fico, já no outro eu falei... Vou falar de novo. Já fica o convite para 2026. Ano que vem estarei aqui falando do próximo. Falar do próximo livro de novo. Já tá super convidada. Perfeito. É uma honra te receber. Imagina. Legal você ter reservado um tempinho para vir aqui falar sobre o livro na semana do lançamento. Eu fico honrado por estar aqui falando sobre ele. E deixa um recadinho final aí para a audiência que ficou com a gente até agora. Tá bom. Bem objetivamente, esse é o livro, né? Quando eu era velha. E quem puder ir no dia 4 de outubro, maravilhoso. Quem não puder, pode comprar o livro, né? E acho que é uma leitura... Foi feita para o leitor, né? Boa. Foi feito para... Eu não escrevi esse livro para mim, né? Acho que nem para as gavetas. Foi feito para você, né? Que está aí assistindo. Que está assistindo e que se está assistindo corte de livros, gosta de livros, obviamente. Então, né? Aqui, quando eu era velha. Ou então, se você compra para dar de presente. Para dar de presente, exatamente. Dilson, mas não quero ler. Mas compra, presenteia. Tem coisa melhor do que dar tantos presentes aí. Que eu sou suspeito, né? Por causa do corte. Mas imagina você dar um livro de presente, é um baita presente. É maravilhoso sim. É muito legal. Gente, então, vou deixar aqui na descrição do episódio, seja no YouTube, no Spotify, onde você estiver, vou deixar aqui o link do livro, Quando Eu Era Velha, para vocês comprarem na pré-venda e se puder ir no lançamento lá da Fernanda. Episódio novo todas as quartas às 19 horas e a gente se encontra na semana que vem. Até a próxima.